Olá, professor Fred, aqui quem fala é Daniel Lucas Pessoa, estou junto com Elizabeth Rocha de Oliveira para apresentar ao senhor o nosso projeto, o qual batizamos de O Ensino da Literatura à Luz dos Conhecimentos Matemáticos. Serei bem breve para falar um pouco dessa iniciativa tão interessante que foi desenvolvida por nós, a fim de dar mais ludicidade aos conhecimentos matemáticos. Queremos começar falando sobre a matemática e seus desafios, né? Sabendo que o ensino da matemática, no decorrer dos anos, foram, foi se descobrindo muitas formas de se ensinar matemática, né? Mas crescemos numa cultura que individualiza muito os conhecimentos, e a matemática, por muitas vezes, foi ensinada de uma maneira só. E isso criou um preconceito muito grande envolvendo os conhecimentos matemáticos, também muita resistência. Eu fui um desses alunos que tive essa resistência em relação à matemática, compartilhei isso em sala de aula, inclusive, e creio que sou uma dessas vítimas, né, dessa individualização das abordagens do ensino da matemática. Eu não vi a matemática de formas muito diferentes, das quais os meus antepassados, eu diria, vêm aprendendo, né, aquele modelo tradicional, repetitivo, e que, de certa forma, não traz muita curiosidade nem muito empenho em descobrir mais sobre esse ramo de conhecimento. E aí, nesse processo todo, surge a literatura, que se transforma num meio muito poderoso de viabilizar o ensino da matemática, né, em contextos de aprendizagem. E aí, eu vou trazer personagens em narrativas, né, seguindo sequências lógicas, criando universos, ambientes, clímax, vilões e personagens heróicos que vão, a partir de um diálogo, a partir de um desenvolvimento de ideias, mostrar que a resistência em conhecer a matemática pode ser quebrada através do universo fictício, do universo da ficção, né? Porque as narrativas permitem essa viagem, permite que a gente viaje para um universo em que a gente passe a assimilar aquele universo na nossa própria realidade. E a matemática, enquanto parte da nossa vida, muitas vezes parece tão distante da nossa realidade, e as narrativas vão conseguir fazer com que esse aprendizado se torne mais prazeroso e muito mais gostoso. E não só a gente diz isso, né? Trouxemos também isso através da própria doutrina, o livro de Carneiro e Passos, que diz que a literatura infantil nas aulas de matemática é uma das possibilidades para tornar essa disciplina mais interessante e motivadora, o que possibilita diminuir os elevados índices de insucesso matemático nos alunos. Sabemos o quanto as narrativas elas são capazes de desenvolver a aprendizagem dos alunos em vários aspectos, né? A narrativa, a contagem de histórias é um método milenar, né, que faz com que a cultura seja transmitida, conhecimentos sejam transmitidos, e por que distanciar a matemática desse ensino? Junto à língua portuguesa, junto à literatura, por que não podemos viabilizar esse conhecimento e transformar os conhecimentos matemáticos em algo mais lúdico, mais prazeroso e mais divertido, não é? Então, especificamos aí, apontamos aí os nossos objetivos gerais específicos. O objetivo geral foca em ampliar o entendimento sobre a comunicação entre as disciplinas de matemática e literatura na educação básica, lembrando que essa literatura que estamos focando é a literatura narrativa especificamente, seguindo todos os elementos da narrativa, como já foi citado, personagens, enredo, sequência didática, e os objetivos específicos, que vão apontar no incentivo à criação de planos de aula que envolvam o uso da literatura nos ensinos da matemática, e elaborar estratégias de estudo coletivo que sejam capazes de provocar o entendimento de como a interdisciplinaridade pode facilitar o aprendizado da matemática. Porque percebemos, sim, que quando a matemática se comunica com outras disciplinas, ela se torna muito mais fácil, muito mais prazerosa de ser aprendida, né? E a justificativa que nós colocamos no nosso projeto, também baseada na doutrina, que segundo Small et al. Diz o seguinte, que a literatura ela poderia ser um modo desafiante e lúdico para as crianças pensarem sobre algumas noções matemáticas e ainda servir como um complemento para o material tradicionalmente utilizado nas aulas, a lousa,
o giz e o livro didático. Podemos ir muito além desses objetos, podemos ir muito além dessas ferramentas, né? Não que elas não sejam importantes, mas elas podem trazer muito mais para nós através do uso da narrativa. E aí, para ilustrar esse projeto, a Elizabeth criou uma história fascinante que conta a história de um menino africano chamado Alif, né? O livro se chama De Todas as Formas, e esse personagem criado pela Elizabeth, Alif, é um personagem que observava tudo a partir de figuras geométricas. A perspectiva da narrativa dele, dos olhos da personagem, vão permitir que o conhecimento matemático seja transmitido de uma forma simples e lúdica também, proporcionando tanto aos ouvintes como aos leitores uma experiência muito rica na aprendizagem dos conteúdos. Além disso, brilhantemente, a Elizabeth também criou um personagem que trabalha a inclusão. E ao mesmo tempo que a gente entende suas especificidades e suas inteligências múltiplas, a gente também aprende um pouco sobre geometria, sobre as figuras geométricas na matemática. Então vamos ouvir essa história magnífica narrada na voz da Elizabeth. Leitura do livro De Todas as Formas. Era uma vez um menino que morava numa linda aldeia no sul do continente africano. Seu nome era Alif. Ele era um menino calado, mas muito pensante. Gostava do sorriso do seu amigo Sayê, por ser uma sucessão de quadradinhos, e dos olhos redondos de sua amiga Anaya. Assim era Alif. Via as formas geométricas em tudo ao seu redor. Via até triângulo no nariz. E não era só em rostos que Alif via as formas geométricas. Também via na comida. No café da manhã, sua avó lhe servia a melancia, que no começo era redonda e depois se tornava um triângulo. No almoço, sua avó lhe servia o milho, que era um cilindro com 1 milhão de quadradinhos ao redor. No lanche, sua querida avó fazia biscoitos com os mais variados formatos. Tinha círculo, quadrado, triângulo e até retângulo. Ele amava os biscoitos e amava sua avó. Em certos momentos, Alif e seus amigos preparavam os biscoitos junto à sua avó. Ele amava moldar a massa. Nesses momentos, cheios de felicidade, sabor e formas, Alif, que não falava muito, sempre repetia os nomes e as quantidades dos ingredientes para que não esquecessem nada e os biscoitos ficassem deliciosos. Alif andava por sua vila encantado com todas as cores e padrões. Eram tantas formas que se uniam formando belos mosaicos, transformando aquele lugar em uma obra de arte ao ar livre. O menino não sabia ao certo quantas casas haviam no mundo, mas sentia que aquelas eram as mais belas e coloridas que existiam. Na escola, muitos colegas não entendiam Alif, achavam ele calado demais e pensavam que ele não gostava de brincar. Até o dia em que a professora falou com a turma sobre o que Alif tanto gosta. Nesse dia, a professora falou com a turma sobre as formas geométricas e pediu que os alunos fizessem uma atividade. Alif logo terminou sua tarefa. Seus colegas ficaram impressionados com a rapidez do menino e logo se iniciou o burburinho pela sala. Todos estavam se perguntando: como Alif foi o primeiro a terminar? A professora então explicou para a turma: Alif é um menino muito inteligente, principalmente quando falamos das formas geométricas. Esse assunto deixa ele muito feliz e muito interessado. Depois da conversa, a turma finalmente compreendeu que a quietude de Alif não o tornava menos inteligente. E agora, sabendo do amor do menino pelas formas geométricas, sempre o chamavam para brincar de amarelinha, dizendo: vem, Alif, pular nos quadrados. Ou brincar de bambolê, perguntando para Alif: você quer brincar com o círculo? O menino prontamente dizia um sim entusiasmado para os seus novos amigos. Bom, depois de ouvir essa história incrível que a Elizabeth contou, né,
Nós queremos deixar claro aqui os nossos resultados esperados, né? Porque na aplicação desse projeto, o que a gente espera é uma maior compreensão desse universo matemático, de forma que os preconceitos sejam aniquilados do imaginário dos alunos, que essa resistência finalmente caia por terra, né? E que a gente possa compreender cada vez mais que a matemática pode ser aprendida, mas também que ela é de fácil acesso e também de fácil assimilação, desde que a gente coloque ela de maneiras diferentes e a gente busque trazê-la de formas diferentes para cada nível e para cada forma de aprendizado que os alunos pedem, né? E é isso, professor, muito obrigado pela sua contribuição, obrigado por transformar a forma de ver a matemática. Sou muito grato por ter pago essa disciplina com o senhor e tenho certeza que a Elizabeth também. Um grande abraço e muito obrigado.